O Mário tá na área, não tem paro para o Mário. Vai, Mário, vai, vai. Alô, pessoal, muito bom dia. Um abraço para vocês na segunda-feira, dia 23 de novembro. Um abraço para esse grande, vasto e querido interior da Bahia que está ligadíssimo aqui conosco. E eu vou conversar direto aqui com o secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas. Grande Fábio, bom dia, um prazer conversar com você. Tudo bem com você, Fábio? Bom dia, Mário, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação voltar a vê-lo aí, sempre jovem, saudável, gostoso. Nem, menos, mestre, nem tanto. É, verdade. Fábio, meu amigo, me conte aí, como é que está essa coisa do Covid? É segunda onda, não é? Primeira, reforçada? O que é que você acha que está acontecendo? Nós estamos vendo no mundo todo, aqui no Brasil já é bastante claro, em São Paulo, no Paraná, no Espírito Santo, um recrudescimento, né, um aumento do número de casos. O Paraná já havia determinado a suspensão das cirurgias eletivas, São Paulo fez isso essa semana, o Espírito Santo já está numa situação bastante difícil, ocupando UTIs inteiras todos os dias. E o fenômeno que nós estamos vendo agora no Brasil, ele é um pouco diferente do que nós vimos no começo do ano. No começo do ano, com as restrições, o processo de lockdown, houve uma queda expressiva do número de acidentes de trânsito, houve queda do número de cirurgias eletivas, necessidade de internação em UTI, complicações de infarto, que as pessoas ficaram em casa. E agora nós estamos num fenômeno de um convívio entre essas causas de internação habituais que voltaram a acontecer. Nós passamos a ter um volume bastante próximo do que era antes de acidentes de trânsito, tanto de carro quanto de moto. As cirurgias voltaram a acontecer, consequentemente a necessidade de leitos puros de UTI passaram a acontecer, e estamos convivendo ainda com um número elevado de pacientes internados por Covid. Além disso, Mário, todos os casos de suspeita de síndrome respiratória aguda grave, né, aquele paciente que tem uma infecção respiratória que precisa de uma observação, ele inicialmente é feita a suspeita do Covid, se ele precisa internar no UTI, ele é internado, e o resultado sai dentro de 24, no máximo 48 horas. O problema é que antes nós tínhamos como tirar esse paciente, né, sem nenhum problema para outro lugar, quando ele não era Covid. Né? Ele não era Covid. Confirmava que não era Covid, eu levava ele para uma UTI não Covid. Hoje, o que é que está acontecendo? As UTIs não Covid estão cheias. E aí eu fico com a UTI Covid cheia de pacientes que não têm Covid, porque as causas de necessidade de UTI que estavam suprimidas lá no começo do ano, nesse momento agora, nós estamos enfrentando esse fenômeno de convívio das duas razões de se internar em UTI, razão pela qual nós temos aí uma taxa de ocupação elevada, mas não necessariamente por pacientes Covid. Fábio, mas esse crescimento do número de pacientes significa que nós estamos na chamada segunda onda aqui no Brasil, mesmo que não tenha chegado ainda aqui na Bahia. Você acha que nós estamos na segunda onda já? Veja, por definição, a segunda onda você deveria ter uma curva de ascensão, né? E o que nós estamos vendo é um platô. Nós estamos vendo uma manutenção do número de casos e começando a apresentar uma discreta elevação. Nós estamos falando aí de taxas de crescimento aqui na Bahia de 0,3% a 0,6% por dia. No pico da pandemia, nós tínhamos taxas de crescimento da ordem de 20% por dia. Então, está havendo um crescimento? Sim, está havendo. Ele nunca deixou de existir, ele sempre foi positivo. A taxa de crescimento na Bahia, ela nunca foi negativa. E agora nós estamos começando a sair de 0,3 para 0,6.
nós tivemos 1,2% de crescimento nos últimos dias. É discreto. Aqui na Bahia ainda não é igual o que está acontecendo em São Paulo, mas eu não tenho nenhuma razão para poder apostar que não seremos iguais ao que está acontecendo. A gente tem que torcer pelo melhor, mas se preparar para o pior. E por isso nós temos aí toda a nossa estrutura de leitos de UTI que foram desativados, prontos para serem reativados se assim for necessário. Interior, nós estamos falando agora para todo o interior da Bahia. Como é que estão a taxa de crescimento, a possibilidade de atender a demanda do interior? Nós temos uma taxa de ocupação aí em torno de 60% em algumas regiões do interior. Em Feira de Santana, o número de casos aumentou muito, nós estamos com taxas de ocupação de leitos lá acima de 90%, o hospital que a prefeitura contratou está com 100%, o nosso hospital está com 90%, nós tínhamos lá 40 leitos de UTI, nós havíamos desativado 10, já determinei que esses outros 10 que foram desativados sejam imediatamente reativados. No sul ainda está se mantendo a taxa estável, e na região que a gente chama Centro-Norte e Norte, que é onde eu estou indo agora, em Juazeiro, as taxas estão em leve ascensão. Fábio, eu estou conversando com Fábio Vilas Boas, secretário de Saúde do Estado da Bahia. Fábio, aqui a eleição no interior, sobretudo, porque aqui em Salvador foi bem mais contida. No interior nós tivemos aglomerações em várias cidades do interior. Você acha que isso ajudou a disseminar mais essa pandemia, essa virose? Mário, os números, eles apresentam essa evidência de forma clara. Nós estamos vendo no interior taxas de crescimento superiores ao que nós estamos observando na capital. O tipo de política que se faz no interior, de campanha, é muito diferente da capital. Há uma proximidade do candidato com o eleitor, ele vai para a rua, ele aglomera. Isso a gente viu com paredões ambulantes, pessoas andando atrás de carros de som, fazendo verdadeiras festas. Não eram comícios fixos, mas eram comícios móveis. E agora nós estamos vendo isso no interior. Terminada a campanha, e tem havido um maior número de pessoas sendo atendidas. Curiosamente, isso não se acompanha de uma taxa de internação. Se a gente for analisar o número de pessoas que foram às emergências e que precisaram fazer exames, ele é desproporcionalmente maior do que o número de pessoas que estão sendo internadas. Isso é reflexo de quem foi para a rua. Quem foi para a rua não foi o frágil ou o idoso, foi o jovem, forte, saudável. Ele contraiu a doença, mas não precisou ser internado. Então, há uma dissociação entre o volume de pessoas que está sendo infectada e a necessidade de internação. Isso não quer dizer que isso seja benéfico, porque essas pessoas têm pai, mãe, irmão, tio, avô, e elas vão acabar levando a doença mais adiante. Fábio, em relação a isso, por exemplo, a gente percebe que a população não está mais se cuidando como deveria. Né? Aqui em Salvador, inclusive, a gente viu aí da Pituba, Rio Vermelho, vários bairros, paredões, os encontros, as pessoas estão sem querer mais atender às necessidades da pandemia. E aí, nós vamos ver esse crescimento? Você acha que seremos obrigados a ter um lockdown mesmo, um fechamento brabo? Por exemplo, Portugal, que estava assim como um exemplo de um país que tinha se safado muito bem, fechou agora quase tudo. E aí, você acha que pode acontecer isso aqui na Bahia? Nós nunca fomos capazes de fazer o tipo de restrição que a Europa fez. A Espanha
Inglaterra, todos os países europeus, quando fizeram o que eles chamam de lockdown, foi lockdown mesmo, com o exército na rua, quem sair será preso. Aqui nós nunca conseguimos fazer isso. Nós conseguimos fazer um grau de restrição grande, voluntário pela população, com apoio da mídia intensivo, fazendo com que as pessoas se mantivessem em casa. Mas essa fadiga mental, ela é evidente, né? Nós temos que encontrar, nesse momento, uma forma de se comunicar, de se conectar, de conversar, de dialogar com a sociedade, para explicar a ela de que forma ela pode contribuir. Por exemplo, eu, nesse final de semana, estive refletindo muito sobre como vai ser esse final de ano. É natural que nós, durante os festejos de final de ano de todas as religiões, promovamos reuniões de família, de amigos. Eu acho que esse ano nós precisamos começar a conversar com a sociedade para que esses eventos não aconteçam. A gente tem que conversar sobre o Natal virtual. A gente tem que conversar sobre o reencontro dos amigos de forma virtual. Reunir famílias, seja no Natal, seja nos Estados Unidos, como eles fazem agora no Dia de Ação de Graças, isso é claramente um evento que vai fazer com que pessoas se contaminem, seja porque elas estão ali dentro, juntas, dentro de um ambiente fechado, seja porque muitos irão deslocar-se de avião, de carro, do interior para a capital, de São Paulo para Salvador, vai se promover um deslocamento grande de pessoas, e eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre como enfrentar o Natal e o Réveillon da Covid. Essa é uma preocupação que tem me afetado. Eu vou ter uma reunião essa semana com minha equipe. Nós estamos trabalhando com a Secretaria de Turismo para um projeto chamado Verão Saudável, com uma série de orientações como nós podemos conduzir. E isso passa naturalmente com, já nesse momento, sinalizar para quem está organizando mega festas de Réveillon e também as pessoas que vão fazer as suas festinhas em casa com 50, 100 pessoas, que não façam. Né? A gente precisa desestimular isso. Esse é um elemento que vai, sem dúvida, trazer uma complicação para a sociedade brasileira. Fábio, eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, os universitários que estão indo para o Dia de Ação de Graças, primeiro eles estão recomendando que não viajem, fiquem em casa, fiquem nas escolas. Aqueles que forem não vão ser aceitos na universidade agora. Vão ter que esperar tudo, tranquilizar para poder voltar. Mas mesmo assim tem muita gente viajando. Agora, fale um pouquinho sobre suas expectativas em relação às vacinas. O que é que você acha? Quando é que você acha que seria viável a gente pensar de uma forma realista em que tempo nós teremos aqui na Bahia vacinas disponíveis? Mário, eu tenho sempre dito e sempre disse desde o começo que não havia a menor perspectiva de ter uma vacina para nós do hemisfério sul para esse período até o final do primeiro trimestre de 2021. Por uma razão simples. O período sazonal da vacinação, da gripe, da influenza, dos vírus respiratórios no hemisfério norte, que está entrando agora no seu inverno, é agora. Vai de agora até março. E todos os anos, a nossa vacinação, nosso período de gripe que começa em maio, junho, nossa vacinação é feita entre abril e maio. Mesmo que a vacina seja da Pfizer, de Oxford, da China, da Rússia, americana, mesmo que ela tenha a sua aprovação agora em dezembro, no FDA, no EMEA, na Anvisa, não haverá tempo para se vacinar a humanidade que está do Equador para cima. E eles são
prioritários. Vamos dizer que a gente divida a vacina, mande parte para aqui, para quem está abaixo do Equador, parte para cima. Quem vai morrer mais nessa época? São as pessoas que moram nos países que estão enfrentando o inverno, estão trancadas em casa. Até por uma questão humanitária, quem precisa ser vacinado nesse primeiro momento é quem está enfrentando o seu período sazonal de doenças respiratórias. Então, os fabricantes tenderão a atender prioritariamente quem está lá na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, para depois atender o hemisfério sul. E tem a questão da logística. Você não consegue produzir vacina para a humanidade toda. Não adianta se dizer que se vai obrigar populações a serem vacinadas contra a sua vontade, porque não vai ter vacina para vacinar nem sequer os grupos prioritários todos, num primeiro momento. Os fabricantes estão aí estocando suas vacinas, já desde junho, todos que estão aí na fase 3, com seus 40 mil pacientes, já estão estocando vacina, apostando que a vacina vai dar positiva. Isso é uma coisa muito boa, mas o volume que se precisa para poder vacinar todas as pessoas em todo o planeta, precisa que outros fabricantes no mundo participem de um processo de joint venture para poder diluir, distribuir a produção, como é o caso, por exemplo, do Butantan, que fez um acordo comercial com a Sinovac, ele vai produzir parte lá. Os indianos também vão produzir parte de vacinas que estão sendo produzidas na Rússia. Essa união de empresas no mundo é fundamental para poder ter vacina numa quantidade suficiente no curto prazo. Então, desde o começo, eu fui muito cético em sinalizar que haveria qualquer vacina disponível neste ano de 2020. Se houver vacina disponível para nós, ela vai ser no final do primeiro trimestre, começo do primeiro quadrimestre de 2021, quando normalmente é quando nós recebemos as vacinas de gripe. Pois é. E às vezes as pessoas ficam se agarrando com essas coisas. Vem uma solução, a vacina vai chegar, então vamos entrar na... Até lá, a gente tem que segurar a onda, lavar bem a mão, usar máscara e ter o distanciamento que for possível, né, Fábio? Correto. Essa estratégia nossa de usar máscaras aqui na Bahia, ela é bem diferente, né? De São Paulo tem muito menos uso de máscara. Na Europa, tem países que sequer colocaram leis obrigatórias para uso de máscara. Nós, baianos, temos um percentual de uso de máscara, a aderência ao uso da máscara é muito maior aqui do que em outros estados. E isso foi fruto, muito, em grande parte, do apoio da imprensa. A imprensa baiana ela foi exemplar em disseminar a cultura da máscara. E hoje a gente está vendo aí Estados Unidos, países da Europa recomendando o uso de máscara. E aqui na Bahia nós fomos o primeiro lugar do mundo a recomendar o uso de máscara de tecido fora da Ásia. Muito bem, Fábio, muitíssimo obrigado, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho. É uma função árdua, difícil, e que com essa pandemia aumentou muito, mas você sai muito bem. Eu fico muito alegre com isso. Um grande abraço para você, muito obrigado, e obrigado pelo seu atendimento imediato, rápido, como se dizia no popular, rápido e caceteiro. Um abração para você, Fábio. Muito obrigado, viu? Obrigado, Mário. Bom dia, sempre às ordens.